Certo, Gustavo e equipe, muito bom dia a todos e muito obrigada. Me senti bem privilegiada, assim. A Savecar Brasil eu falo que foi um presente, assim, para a minha vida, né? Porque eu já vinha de uma experiência de gestão de pessoas há 16 anos e já tinha supervisionado um grupo, né, de concessionárias aqui em Uberlândia, e já colocar em prática o meu projeto, né, o projeto Desperta Talento, embora na época ele ainda não tinha esse nome oficial, né, mas quando eu entrei na Savecar, eu me deparei com vários desafios, né, diferentes da minha própria realidade. E eu vi muitas pessoas diferenciadas ali, pessoas assim com fome e sede, né, de algo diferente. E aí isso me motivou a trazer algo novo, de novo, né? Todo tempo a gente está renovando, né? E então o Desperta Talento ele nasceu e nasceu num momento bem difícil na nossa realidade, que foi no início da pandemia. Eu falo que a pandemia nos fez nos reinventar e sair do nosso comodismo, né? E naquele momento ela nasce. Logo em seguida, as coisas foram cooperando através da Kênia de Patos de Minas, que é uma amiga aqui do meu esposo, né, da nossa casa, nos apresentou. Eu fui lá semear lá um pouquinho de um treinamento para ajudar ela, e aí ela foi intermediando um relacionamento sem de forma, não foi intencional, né, proposital, foi sem intenção, na verdade, né, naquele dia tinham pessoas de Belo Horizonte lá, e a gente acabou fazendo ali uma amizade, iniciamos um projeto, o início de um projeto, que durou ali uns 6 meses, tá, para a gente implantar, e deixamos um legado, entendemos ali que era o tempo já dos meninos começarem a pegar a essência deles e aplicar naquilo que eles aprenderam um pouquinho, né, que a gente deixou lá do Desperta Talento. O Desperta Talento, a essência dele é semente na terra e não semente na mão, né? E a terra é o nosso coração. Então, por que que é necessário por exemplo, a gestão do Desperta Talento, ela sai em um determinado momento, né? Para que as pessoas possam pegar essa sementinha pequenininha ali e trazer toda a essência dela, você como gestor, como líder, como CEO da sua empresa, e colocar a tua identidade. Esse é o segredo, né? E aí juntar as porções para ela se tornar uma explosão, uma ogiva nuclear, né? E eu gosto sempre de trazer algo importante para vocês, né? Ontem eu até mandei o material para o Gustavo, que eu ia trazer aqui para ver se estava dentro de um contexto, para a gente falar na mesma sintonia, né? Na mesma visão, para vocês poderem entender, né? Eu gosto muito de citar os elementos químicos, né? Eu não sei se vocês gostam aí de química, física, e não vou entrar nessa questão, que eu gosto de falar de forma simples e descomplicada. Esse é o lema do Desperta Talento, que foi desenvolvido para líderes como vocês e donos de empresa que não têm muito tempo, não têm muitos recursos financeiros também, tanto para estudar quanto para investir, e não tem um departamento, às vezes, de recrutamento e seleção, e também de RH estruturado, separado do departamento pessoal, porque às vezes a gente tem um RH, mas é só para a parte burocrática. E aí, voltando nos elementos químicos, para você que entende pelo menos um pouquinho, lembrar lá do passado, da época que você estudava, eu gosto muito, porque quando eu comecei a receber informações do Desperta Talento, eu não imaginava que ele seria tão natural como a própria natureza, os elementos químicos que, quando eles se juntam, eles vão criando novas matérias, e essas matérias, elas vão trazendo uma identidade revelada, né? E o que seria, por exemplo, a própria ogiva nuclear, né? Essa quebra de pequenas partículas unidas com composições e estruturas diferentes, legados diferentes, e aí eles vêm e bum, e faz aquela explosão, ou seja, a unidade de pessoas com a sua própria identidade vai fazer toda a diferença na Terra. Essa é a essência do Desperta Talento. Então, o Gustavo já apresentou um pouquinho, eu só queria trazer um pouco mais dessa essência para você, do que é o Desperta. Então, pega aí o papel e uma caneta, eu vou trazer perguntas estratégicas para te fazer refletir, o mindset, uma nova mentalidade, para que você perceba o quão especial você é, o quanto você carrega algo único, exclusivo, que é somente seu.
Eu conheço algumas pessoas que estão aqui, Marina, Gustavo, Luana, o Elias, né, o Luciano, eu não sei se tem mais alguém da CVK, e são pessoas que eu conheci que carregam algo tão deles, tão extraordinário, e eu torço muito por cada um deles, eu vi uma essência particular de cada um, e eu fiquei pensando, se essas pessoas colocarem em prática no seu DNA, na sua forma, né, na sua composição, pegar a experiência um pouquinho da base, dessa construção, de um despertar, pessoas que estão com elas todos os dias também na identidade delas e unir forças, elas vão chegar muito mais longe do que elas imaginam. Só que elas precisam entender na mentalidade de que uma andorinha sozinha não faz um verão. Então, basicamente, para a gente iniciar, seria a introdução. Eu posso compartilhar minha tela aqui com vocês, Gustavo? Tá tudo certo? Ok. Vou compartilhar, então, a telinha aqui. Tá aparecendo aí? Então, esse é o Desperta Talento, tá? Para você é um programa de gestão de pessoas por propósito, tem esse nome GPP. A gente o programa forma gestores de pessoas por propósito de forma simples e descomplicada em 30 dias, porque hoje eu não atendo apenas empresas por consultoria, mas eu deixo a opção dela fazer um curso rápido em 30 dias para ela já começar com ferramentas bem simples do dia a dia, como o Gustavo apresentou aí, formulários, Excel, Word, coisas simples, WhatsApp, estruturar o seu departamento de gestão de pessoas. E a palavra por propósito é porque a gente gosta de raízes profundas, igual tá aí entre a lâmpada e o cérebro, tá? E está em vermelho porque é a conexão da raiz que vem ali do bombardear do sangue, direto com o coração. O despertar, ele tem toda uma simbologia, sim, porque ele veio direto do coração de Deus para mim. Eu acordei com essa visão um dia, eu tive uma espécie de um sonho, e quando eu acordei, eu já estava com esse nome gravado no meu coração, e ali já dizia, começa a escrever o que eu vou te mostrar. E eu já tinha esse amor por gestão de pessoas, eu já dedicava o meu tempo para isso, colocava várias ideias em projetos, né? Já ajudei a montar muitos negócios nessa área estrutural, onde envolve pessoas e processos. E aí só veio a revelação mesmo do tempo que estava chegando esse despertar desses talentos, principalmente na nação brasileira, onde eu vejo que por muitos anos nós passamos uma mentira, né? Uma grande mentira, uma distorção, uma inversão de valores e de caráter na escola, de que nós éramos um povo ruim, que a gente era a pior raça dos portugueses que tinha vindo para o Brasil. Estou falando, vocês vão entender um contexto disso, porque a mudança de mentalidade está aí, de um olhar diferente para si, uma gestão de si mesmo, uma gestão do próximo que está à nossa frente, tá? Então, ele veio num despertar para o Brasil, essa palavra foi muito definida, que inicialmente seria um projeto para a nação brasileira, para os empresários do Brasil, e que juntos nós conseguiríamos trazer uma nova realidade de empreendedores na nação brasileira, que uma semente frutífera estava sendo colocada nessa terra, e seriam cheios os celeiros, e depois que esses celeiros estivessem cheios, nós seríamos um celeiro de missões e nações, onde as nossas empresas iriam ensinar outras pessoas e também prover sustento em uma época de muita escassez na terra. Eu não sei quando vai ser esse tempo, eu não sei se você acredita nisso, mas se você não acredita, espera e os teus olhos verão. A gente vai passar esses momentos aí em breve em frente, mas não sei quanto tempo, mas Deus já está nos preparando, tá? Para a gente poder nos levantar, porque nós somos capazes. Essa inversão que houve lá atrás foi uma mentira. Nós somos capazes, nós temos talentos, você é único, exclusivo, não há outro como você, e tudo que você precisa entender agora, uma lei natural, né, como, vamos falar como esses elementos químicos que unidos, eles compõem o próprio universo, tudo que há nele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa gestão de pessoas por propósito, esse propósito que quer dizer raízes profundas, propósito vem de proponere, que quer dizer colocar à frente. Quando você é um gestor de pessoas, que você entende e você entende um propósito, você entende que colocar o outro à frente, né? Não é você colocar o outro à frente para morrer na batalha, né? Como a gente já viu em muitas histórias. É você ir à frente para você lutar essa batalha, mas no momento que você luta, você coloca ele à frente para reposicionar ele, uma vez que agora você já ensinou ele como vencer essas batalhas.
mas antes você vai na frente. E como ser um líder que inspira e gera resultados através, então, da gestão de pessoas por propósito. Antes da gente falar nisso, né, essa pergunta que eu lancei, como, né, do como, que é uma pergunta muito comum e que eu acho ótimo que vocês tenham sempre isso, né, na vida de vocês. Perguntas geram respostas e respostas geram destino. Então, sempre tenham isso muito claro. Perguntem, né, se vocês quiserem parar aqui em algum momento e me perguntar, sinta-se à vontade, livres para isso. Vou falar dos benefícios, para você ver o quanto é importante fazer a gestão, embora eu tenha certeza que o Gustavo já tem trago aí esse conteúdo relevante para vocês. Benefícios é a atração e retenção de talento. Atrair pessoas dentro da missão, visão e valor, né? Que provavelmente o Gustavo já deve ter falado para vocês, é uma das primeiras teclas que eu bato muito firme no projeto, porque é o primeiro pilar do Desperta Talento, que são 7 no total. Eu não acredito que pode ser feito nada em conjunto se não estiver dentro da mesma missão, da mesma visão e dos mesmos valores. Se não tiver isso muito bem estruturado, automaticamente essas pessoas, em algum momento, elas vão te deixar na mão, elas vão se revelar em algo que você não conhecia, você gerou uma expectativa e vai vir uma grande decepção. Quando você tem isso muito bem definido, você vai conseguir administrar os processos de planejamento do dia a dia com a tua equipe e com o futuro da tua equipe juntamente com você. Isso vai se tornar muito mais leve, você vai ter mais clareza para sentar à mesa e resolver situações e problemas, uma vez que é muito comum nas empresas terem tanta picuinha, tantas diferenças, tantos mimos, mas isso acontece justamente porque se não tem um relacionamento na mesa, isso não gera maturidade. Se você não tem um relacionamento com maturidade. E aí, automaticamente, o que tira essa oportunidade das pessoas sentarem na mesa é a falta da clareza, a falta da comunicação e saberem quem elas são, ou seja, né, a missão delas, a identidade delas, o M é quem você é, a sua missão é quem você é. A visão, tá? Aqui já é alguns spoilers de um dos pilares do Desperta Talento para você anotar. A visão é para onde você está indo, aonde você vai estar daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Isso fala a respeito de sonhos pessoais seus, mas também até territoriais, aonde seus pés vão pisar em expansão territorial, emocional, físico. Então, você pode colocar isso numa escala abrangente para você poder escalar. E aí, os valores, aquilo que é inegociável para você, a honestidade, a honra, a liberdade, e aí por aí vai. Então, valores são muito importantes para você poder falar uma linguagem do outro e ter essa empatia de se colocar no lugar do outro e saber, poxa, se para ele esse valor é importante, é primordial e ele não abre mão, é inegociável, pronto, já me basta. Se a visão dele não é chegar no mesmo lugar que eu, até onde a gente pode caminhar junto? Então, eu estou falando de atração, tá? Eu vou desmiuçar aqui e trazer prática para vocês. Atração. Eu preciso saber quem sou, para onde estou indo e o que é inegociável para mim. Eu preciso fazer aliança com pessoas que eu sei quem é, para sentar à mesa e poder dizer concordo com você ou não discordo. E se eu discordar, isso não faz eu gostar menos ou mais de você, embora isso na prática é muito difícil. Quando as pessoas discordam da gente, a gente tem esse hábito de nos rebelar contra, né? Sendo que poderia ser, olha, eu não concordo, mas eu respeito a sua opinião, o seu processo. Talvez a gente tenha só uma milha para andar junto e não 2, e tá tudo bem. Às vezes a gente atrai pessoas para caminhar uma milha só com a gente. Então, na atração, tenha consciência também que há pessoas que vão caminhar uma milha com você só. E não 2, não 4, não 6, não 8, mas tem algumas que vão caminhar uma vida inteira com você. E tá tudo certo, faz parte de um propósito, de um processo de atração. Agora, observação. Ainda que a missão de quem ela é, a visão para onde ela está indo, seja um pouco diferente do seu, mas você percebe que é importante aquele talento com você, os valores é inegociável, lembra? Se você buscar pessoas com valores distorcidos, uma distorção de caráter, você vai ter problemas. Então, na hora de você atrair, atraia e contrate pessoas, ainda que vá caminhar 1 ano só com você, 4 meses, 5, 2 anos, vai deixar um legado ali,
Eu sou muito aberta para isso, tá? Andar, além que seja um mês, 2 meses, não tem problema. Para mim, se eu entender que faz sentido, a gente tem valores, a gente pode aprender um com o outro, tá tudo certo. As pessoas não são minhas, semente na terra e não semente na mão, lembra? Mas é bem importante os valores. Os valores, para mim, é algo negociável. Eu não faço aliança, né, com pessoas que não têm esse valor muito bem definido. Foi algo que, quando eu fui fazer para a Save, eu sentei com o Paulo César, e identifiquei características nele, eu analisei muito, eu recusei em alguns momentos a oportunidade para pegar, porque eu queria entender quais eram os valores dessa empresa, e eu entendi uma empresa relevante no Brasil, eu entendi porque tem valores, ainda que a nossa missão e a nossa visão, elas não são iguais, eu sabia que tinha algo que a gente podia fazer juntos, e tá tudo ótimo, achei incrível, hoje temos uma amizade, continuamos nos ajudando mutuamente nos nossos projetos, tá? Então, isso é atração. Agora, a retenção é de reter, de guardar, né? E aí eu vou falar algo para vocês. Eu coloquei aqui, mas não é algo que eu uso, tá? Se vocês olharem meus vídeos, forem lá no canal do YouTube, embora eu não sou uma youtuber, eu não sou assim, uma famosinha da internet, tá? Só para vocês saberem, eu comecei a usar a internet recente por uma cobrança do meu próprio trabalho, o próprio pessoal que trabalha comigo fica falando, Tássia, você precisa ir para mídia e tudo mais. Então, hoje eu não sou essa pessoa, e se eu pudesse ter um avatar, uma bonequinha falando, eu ia preferir, porque eu tenho essa dificuldade, parece que não, mas eu tenho. Então, a retenção é algo que eu não gosto, porque reter, para mim, é algo muito egoísta. Eu sempre olho como algo egoísta. Eu pego esse copo aqui, tem uma água retida aqui. Se eu encher ela vai transbordar. E aí sim, ela tem um sentido, tá? Mas ainda assim, a capacidade desse copo é suficiente para essa quantidade de água aqui. Tá bom? Vou até tomar um pouquinho. O meu corpo tem uma capacidade para a água. Essa embalagem aqui, ó, tem uma outra capacidade. Cada um tem uma capacidade. Então, se eu for falar em retenção, pensando na capacidade, tudo bem, tá? Mas tem que pensar em algo. Se eu colocar esse produto aqui, eu esvaziei um pouco da capacidade. Então, está aberto para receber mais. Então, automaticamente, ainda que eu entenda que eu vou reter, por tempo limitado, em algum momento, vai apodrecer se ficar lá, não é verdade? Essa água vai apodrecer, vai cheirar mal. Esse produto que vai cheirar mal, vai estragar, vai apodrecer, vai perder. Coisas paradas perdem. Então, qual que é o segredo do Desperta Talento? É ser rio e não ser poço. Águas paradas, elas dão bicho, elas apodrecem. Tá? Então, na retenção de talento, entenda, é por um período. Se você quer crescer, deixem as pessoas fluírem, deixem elas serem rios, como correntes de águas que fluem, e elas vão semeando onde elas vão passando, os ribeiros das águas, elas vão passando, elas vão fluindo, e elas vão trazendo vida onde elas passam. O poço, ele pode alimentar por um tempo, ele pode dar água para muitos, mas se não for renovada essa fonte, ela vai apodrecer. Ou seja, é necessário se esvaziar e encher novamente. Há vários tipos de talento quando eu falo de atração e retenção. Há talentos que têm perfis específicos para estabilidade, ou seja, para ser parecido com o poço. Mas eu preciso trocar a água dele todo o tempo, entendeu? Então vai ter pessoas que vai ficar com você muitos anos. Agora, vai ter pessoas que têm que chamado de fluir, de correr, e eu posso garantir para vocês. Eu vou chutar bem alto, assim, tá? Vou ser ousada. 99% das pessoas que estão aqui nesse grupo são Rio. Porque líder, ele tem um chamado que explode dentro dele. O líder, ele tem um chamado empreendedor, ele não cabe, ele não comporta numa estrutura pequena. Ou eu estou errada? Abre aí só o microfone e alguém me fala se está me ouvindo, se está tudo ok, porque eu não estou vendo vocês nesse momento. Concordo 100%. Ok. Então, estão me ouvindo. É porque eu estou com a minha telinha aqui concentrada. Então, aqui vocês têm... Oi? Estou te ouvindo muito bem. Belas palavras. Ok, pessoal. Então, assim, a atração e retenção de talentos é algo primordial, onde faz parte de um recrutamento e seleção na atração, né? E retenção faz parte de uma estratégia, de um planejamento, estratégias de negócio dentro da área de gestão de pessoas que você vai, no dia a dia, executar, saber como fazer. Mas aqui a gente está fazendo com você um mindset, uma nova mentalidade, explodindo a sua cabeça através de informações relevantes, a importância de um estudo, de um conhecimento, para você tomar as suas próprias decisões a partir de agora.
e não pegando só o desperta-talento e engolindo ele, tomando essa água e não digerindo ela no seu organismo e transformando ela em benefícios para o teu corpo, ao ponto de servir para outras pessoas também. Então, compartilhar isso é importante, vai trazendo novas ideias, novos projetos, e é assim que nós vamos crescer como uma nação empreendedora, né? Então, vamos para o pilar 2 aqui, para dar tempo também. Descrição de cargos e funções bem definidas, assim como ganhos monetários e suas escaladas. Tem empresas, gente, líderes, que não tem isso muito bem definido. Então, você é um líder de sucesso, você é um líder empreendedor, você pode trazer ideias para a tua empresa. Se a tua empresa aí não tem o departamento de recursos humanos, né, bem estruturados ali, onde você, a parte de gestão de pessoas, só tem a parte de processos administrativos, financeiros, jurídicos, contábeis e tudo mais, que seria o DP, Departamento Pessoal, né? E você não tem a parte do RH estrutural do teu negócio, onde cuidam das pessoas, desenvolvem elas, dê essa ideia para o CEO da empresa, se você não é o próprio CEO, né? E faça a descrição desses cargos e funções, até dos vendedores, dos auxiliares de vendas, do pessoal que faz a ditação das ordens de serviço, né? Vou usar uma mais amplo, né? Porque cada lugar usa uma nomenclatura, né? Uma forma de subir o pedido de venda e tudo mais. Todos eles precisam ter essa descrição do cargo muito bem feita, as suas funções, contendo as suas atividades e os seus ganhos monetários, inclusive os seus benefícios, as suas premiações, o que é escalável, para ela poder ver aonde que ela vai chegar. Deixa eu contar um testemunho para vocês rapidamente disso aqui, tá? Como a gente precisa, como gestor de pessoas, trazendo para a parte que está atento sobre a descrição de cargo, função e ganhos monetários, seriam os salários, tá? Eu estava numa empresa um dia, e aí uma menina estava muito abatida, e eu fui fazer esse trabalho de reposicionamento de função. E aí, eu fazendo um levantamento, como o Gustavo ensinou para vocês, através de formulários, perguntando, essa pessoa falou para mim, assim, que ela estava muito triste, porque ela era de uma outra cidade, ganhava muito pouco, trabalhava muito, porque ela era a única que atendia várias pessoas ali, passavam um serviço para ela do back-office, para ela poder lançar as ordens de serviço, e ela estava muito, muito triste por conta disso, tá? E aí, porque ela não conseguia, ela era mãe solteira, vocês sabem o que é o preço de um aluguel aqui, para uma mãe solteira que tem um filho, que um Danone é caro, um leite não é barato também, tudo é muito caro, então com certeza aquela família ali, mãe e filho, estava passando fome. Se você vai deixar o seu filho para alguém cuidar, o seu salário vai todo embora, porque é o salário de uma outra pessoa, então assim, fica algo sem saída, né? Se você fica em casa, você passa fome. Se você vai trabalhar, você tem que pagar alguém. Nem período da escola. Uma escola nem sempre de período integral você consegue ela de forma rápida aqui, fácil na educação do Brasil, né? Ainda. É uma luta, uma guerra você conseguir integral gratuito. Então, ela estava no processo. Isso estava fazendo ela ficar abatida. Isso fazia ela ficar estressada. Isso fazia ela dar mal respostas. Isso fazia muita coisa, porque as pessoas que estavam com ela estavam bem nas suas dificuldades, mas tinha um salário escalável, conseguiam pagar suas contas e pelo menos estava fluindo dia após dia. Ela não, 30 dias escrava de uma função, onde ela tinha um salário base ali que não aumentava, a empresa ali, benefícios, né, não tinha benefício, porque às vezes a empresa ainda não tem essa opção, não tem essa oportunidade, ou essa condição, né, enfim, vou resumir para vocês. E aí eu sugeri que aquele grupo de pessoas, isso não foi só numa empresa, teve outras empresas que passou por algo parecido. Eu sugeri que os amigos dela, os colegas de trabalho, tirassem R$20, R$30 cada um, 50 se pudesse, todo mês e fizesse uma vaquinha solidária. Mas uma vaquinha bonitinha, colocasse no envelope para não constranger ela e tudo mais, e uma pessoa da gestão de pessoas, o líder do lugar, ao nome de todo mundo, semeasse, porque aquela menina, ela estava digitando a ordem de serviço no back-office para todo mundo. E aquilo ali, ela chorou muito emocionada, porque o leite que ela não podia comprar para o filho agora podia. Ela pôde, pelo menos, ir lá e comprar ali uma coisa que ele, às vezes,
nunca teve a condição de fazer um Kinder Ovo. Parece bobo, né? Levar no shopping para assistir um filme. Sabe, a gente está perdendo a oportunidade de fazer primeiro para aqueles que estão dentro de casa, que são os da empresa, né? Sem falar para os nossos filhos. Isso eu não vou entrar nesse mérito, para mim isso é negociável. É os da casa. Mas tem pessoas ao seu lado. E isso é gestão de pessoas por propósito. Antes de você pensar que ela te serve ali, que ela está ali para servir, que faz parte de um processo, né? Ele serve, ele está ali trabalhando com você, você é líder. É um cabeça colocado sobre aquele corpo naquele momento. Mas o cabeça, ele pensa, ele supre, ele passa comando. Fique atento na descrição de cargos, funções e salários, se a pessoa está sobrecarregada, se ela está fazendo mais do que deveria, tem alguém morgando, tem alguém descansado ali, não fazendo nada, e descubra por que não está fazendo, porque pode ser que ele não saiba, não recebeu um treinamento adequado, etc. Descubra se o salário é adequado para a função, e se a pessoa não está abatida, ela não está improdutiva porque ela não tem condição de se manter, porque ela está passando, ou porque ela não sabe fazer gestão financeira, talvez ela ganhe um salário e é sozinha e mora com os pais. Aí fala, tá, se é isso aí, pelo amor de Deus, né? A pessoa tá. Mas às vezes ela é uma menina ou um rapaz que não teve uma estrutura na sua casa, ela não teve uma educação financeira, muito comum no nosso Brasil, uma vez que ainda não tem isso nas escolas, ainda, porque eu acredito muito que isso vai acontecer. Os nossos filhos colherem isso aí, né? Então, fica aqui uma dica sobre essa parte também. Engajamento, engrenagem e perfeito funcionamento em todo o âmbito organizacional. Vou correndo aqui só porque a gente vai precisar acelerar por conta do tempo. Esse engajamento, essa engrenagem em perfeito funcionamento, é porque existe hoje, quando uma engrenagem, você sabe como funciona. Se ela, vamos falar até, não vamos falar nem do carro, vamos falar da bicicleta, né? Quando você está andando ali de bicicleta, correr, caiu, quem nunca? Quem nunca estava andando lá, bicicletinha velha, estragou lá, caiu, começou a... E aí você teve que descer da bike lá, engraxou os dedos tudo, era desse jeito, a não sei você. Eu, como vim de uma família extremamente escassa, quando tinha bicicleta com banco ainda. Nós andava lá, éramos até sem banco. E era uma luta para fazer a engrenagem funcionar, para pegar velocidade de novo, para poder acelerar lá. É isso que acontece nas empresas, né? A falta de ajuste, falta de manutenção, falta de contato, de um bom diálogo, vai desajustando a engrenagem. E quando o negócio pega no tranco, desanda tudo. Então, para trabalhar esse engajamento, essa engrenagem perfeita, para ter um bom funcionamento no âmbito organizacional, é trabalhar o clima. Você que precisa se esforçar para analisar isso, perceber se está bom e usar estratégias, fazer planejamento de engrenagem dentro da tua empresa, junto com a tua equipe. Tudo isso são informações que você precisa trazer para um planejamento. Gustavo é ótimo em planejamento, gente, também. Ele coloca tudo dentro das pautas, o que, por quê, para quê, como, quando, quanto. É o 5W2H. Usem essas ferramentas de gestão de pessoas e de processos para você conseguir fazer engajamento e engrenagem no teu negócio. Tudo que está desajustado, ajusta, precisa ajustado. Usa os formulários para detectar, joga isso dentro de uma estrutura sistêmica e aí resolva a situação também. Se você vê que tem algo que precisa ser ajustado e você, por algum motivo, mediu, descobriu, mas não foi lá colocar na prática, é só um tempo perdido que você acabou desperdiçando, né? E tempo é a coisa mais valiosa que você tem. Então, faça a engrenagem aí, o engajamento das pessoas. Departamentos que brigam entre si também, é engrenagem desajustada, falta de engajamento. Faça dinâmicas semanais, engaje os departamentos, não só o time ali, a tua equipe, mas faça elas se conversarem entre si. Vou trazer outra prática para vocês aqui, para vocês raciocinar o quanto isso é importante, rapidamente. O back-office brigava com o comercial, dentro de uma companhia telefônica aqui em Uberlândia, tá? E aí eu fui lá fazer um trabalho, fiquei um tempo no back-office lá observando, e eu sou totalmente do comercial também, eu gosto, né? Eu gosto muito dessa parte mais escalável, assim, embora eu não sou a vendedora, eu trabalho com vendedores, né? Com um time que é expansivo, que é exponencial. E aí eu percebi que o pessoal estava tendo muita rixa. Eles não digitam minhas ordens de serviço, porque eles não gostam de mim, eles preferem fulano, digito do primeiro fulano, lá, ó, meu pedido está lá embaixo, ele não sobe, e etc. Um monte de confusão, né? E estão passando outras pessoas na frente, se é para mim não bater minhas metas, meu cliente vai desistir da venda, aquela confusão. E o pessoal do back-office dizia, o pedido não sobe porque ele é desorganizado, porque ele não coloca todos os documentos ali dentro da plataforma, tá faltando dados, ele acha que... E tem uma fila para seguir, ele quer sempre prioridade, ele quer ser beneficiado em tudo através do diálogo, e por aí vai. Então, a confusão era grande. O que eu fiz? Trabalhei a engrenagem através da empatia.
Eu fiz uma dinâmica de troca de função. Peguei a pessoa a pessoa mais reclamona do back-office, eu coloquei na rua um dia. E a pessoa mais reclamona, que é aquela líder, que poluía o ambiente, era uma ótima pessoa, mas ela estava usando as palavras de forma tão pesada e tão ruim, que estava contaminando todo mundo. Né? Aquela nuvem negra, aqueles que só liberam fontes amargas, assim, você já deve ter visto ou ouvido falar. Aí eu trouxe para dentro do back-office, deixei lá. No final do dia, eles estavam assim, ó, apavorados. O que estava na rua estava fadigado, morrendo de calor, porque só ficava no ar-condicionado, falando, meu Deus, é muito difícil conseguir um cliente. Quando consegue um cliente, o cliente é osso duro de roer. São tantas desculpas, e depois, no final, ainda, outra concorrente ligava, porque as operadoras têm isso, quando você joga o telefone na plataforma, todo mundo liga, se é Vivo, a Claro liga, a Oi liga, todo mundo liga para tomar aquele pedido, eu não sei o que acontece, cai na plataforma nacional, é um trem de louco, ou passa ou vende contato, porque é um negócio prostituído pra caramba, como toda venda é. E aí o cara, ele é o Superman, assim, ele tem que dar os pulos dele. E aí ele vem assim, meu Deus, a área comercial é muito louca, por isso que tem que seguir uma sequência, mas tem que acelerar, e o cliente às vezes dificulta, viu deficiências, às vezes, de uma falta de uma habilidade para pedir um documento, de ser estratégico para conseguir esses dados e tudo. Mas ela percebeu muito mais, assim, na questão de um desfavorecimento em relação ao cliente e ao vendedor, entende? Então, ela se colocou no lugar. E quem estava dentro ficou horrorizado. Olha só, internet caindo, sistema não funciona, sistema travando, o cúmulo absurdo, sentado no ar-condicionado, passando mal de estar preso dentro daquele quadrado, com um monte de gente ao lado falando sem parar e resolvendo um monte de problema. Extremamente estressante o back-office, com vários problemas acontecendo com a ferramenta, porque ferramenta é uma coisa que, infelizmente, tem que ser domada na paciência. Quando trava, trava mesmo. Você tem que esperar o aparelho voltar, a conexão voltar, o sistema destravar e por aí vai. Além disso, a fila enorme, vendas de toda a região caindo em Uberlândia. Então, assim, imagina se for dar prioridade para o fulano, para o Beltrano, e vai subindo. E aí, o que a gente fez, então? Trouxe uma clareza de informação, resolvemos o problema, eles transmitiram a sua experiência, foi uma dinâmica numa segunda-feira, transmitiram aquilo lá, resolvemos o problema temporariamente, porque depois as pessoas entram, novas pessoas, e elas se esquecem do que passaram, e eu fui trocando outros, e inclusive falei para os donos depois, continue fazendo isso em diversas escalas, de diversos assuntos diferentes, para vocês conseguirem ganhar mais maturidade relacional nos negócios, tá bom? Então, isso é engajamento e engrenagem, trouxe exemplos para vocês aqui. Ok, pessoal, estão me ouvindo? Vamos lá, então, para domínio, conhecimento. Desculpa, tá faltando um C ali, tá? Fiz esses slides ontem correndo aqui exclusivo para vocês, então ficou uma falhinha minha ali. Domínio, conhecimento e profissionalismo no hard skills e soft skills. Que isso, Tássia? Palavra difícil, não combina com esperta talento. Vamos lá. Mas é para vocês aprenderem uma nomenclatura, para trazer um conhecimento dentro da área da gestão de pessoas. O hard skills e o soft skills nada mais é do que habilidades, tá? Habilidades técnicas e comportamentais. O skills, habilidades. Eu só queria confirmar se aquele lá, se não vai lá hoje, não? Oi? É comigo Elias, que eu fecha o seu microfone, por favor. O microfone tá... Desculpa, eu fui falar que eu estou ouvindo aqui, desculpa. Tá bom, Elias, tudo certo. O domínio e conhecimento de profissionais no hard skills e soft skills nada mais é do que habilidades, os skills são as habilidades, o soft é o comportamento e o hard é as técnicas, tá? Então, quando você pega um currículo lá, você vê a graduação desse cara, se ele tem mestrado, doutorado, se ele conhece, né, se ele estuda a área específica, se ele domina as vendas, é o hard skills, as habilidades técnicas que ele tem, se ele sabe, se ele tem atendimento ao cliente, se ele é um bom vendedor, etc, tá? Se ele domina ferramentas de TI, de tecnologia e tudo mais. O soft é o comportamental do cara. Esse soft é algo que é cabuloso, porque isso é dia a dia. Existem algumas ferramentas dentro da área da psicologia, dentro da área do coach, da gestão de pessoas, onde a gente consegue medir, mensurar, tudo mais. Mas quanto mais ferramentas você utiliza integrada, mais você cerca o fecho do comportamental. Por isso que é necessário você ter ferramentas, plataformas, como a Savecar hoje tem, por exemplo, citando aqui a Save, que eu dei o trabalho, fiz o trabalho com eles. Eles têm uma ferramenta que não é nada barata, é a melhor do Brasil, inclusive,
onde eles conseguem fazer um acompanhamento dos soft skills e automaticamente o hard vem junto, tá? É importante você ter. Agora, sim, como dentro do Desperta Talento, eu dou essas ferramentas, eu dou acesso a essas ferramentas gratuitamente, tá? Então, assim, tem como você também, de forma econômica, buscar conhecimento para você fazer os soft skills funcionar. Porque você precisa saber se aquela pessoa, ela tendencia mais para estabilidade e conformidade, ou seja, o comportamento dela é de ficar numa sala fechada, de não ter muito contato com pessoas, ela é mais introspectiva, ela é mais de análise de processo, ela é mais de um planejamento de informações e aonde ela cabe para poder te ajudar. Você entendeu? O quanto é importante o comportamento desse colaborador, ele vai influenciar no resultado que você quer ter e também no resultado que esse próprio colaborador vai ter. Agora, digamos que ele é um planejador, um influenciador dominante, que seria um executor, comunicador. Ele é aquele cara mais com chamada de liderança e voltado para o comercial. Então, peguei duas escalas diferentes, escala dos extrovertidos e introvertidos. Então, você vai estudar comportamento humano. Existe hoje, para você estudar temperamentos que vêm do DNA, é genético. Existe o corpo fala, onde eles conseguem ver pelo formato do corpo. São estudos dentro da ciência que eu olho, observo tudo, estudo tudo, mas eu não tomo muito partido. Eu sou um pouco imparcial. Por isso, em relação a algumas coisas da ciência, tá? Aí você fala, Tássia, mas quem é você na filinha do pão para ter dúvidas sobre a ciência? Não é isso. É porque a ciência, para mim, ela não para. Você vai entender disso. Eu sou estudante de biomedicina, eu estudo genética, eu entrei na biomedicina no início do ano para poder estudar genética, porque eu quero entender. Eu não sei se eu vou ficar até o final. Eu espero ficar para mim poder fazer um estudo científico também, acrescentar na minha história. Mas eu não paro de estudar genética, eu acredito que tem muita coisa escondida dentro do comportamento humano, da cabeça do ser humano, do organismo do ser humano e do universo. Então, eu já formei na teologia para poder trazer informações dentro do espiritual. Eu trouxe algo dentro da alma, que é a parte almática, do emocional, e agora eu estudo o corpo, porque eu quero montar isso, corpo, alma e espírito, é isso que o ser humano é. Eu não vou parar de estudar isso. Então, dentro da ciência, você tem ferramentas que você pode utilizar. Falei ali sobre técnicas dos temperamentos, que vem do DNA, segundo Hipócrates, o pai da ciência. Você pode estudar, e o corpo fala, uma metodologia mais atual, de pessoas que entenderam também que lá na criação, lá no ventre, já começou a se formar uma personalidade. A personalidade em si são testes que você percebe o que ela mostra. Personalidade quer dizer máscara, o que ela expõe, aquilo que ela mostra que as pessoas veem que ela é, ou seja, é algo que precisa ser mensurado, personalidade também. Caráter é algo que é construído até o 7º ano de idade, e você pode mensurar caráter, e você também pode mensurar as habilidades técnicas que ela foi construindo no decorrer do tempo da vida dela. Então, olha como é sério o conhecimento e o domínio profissional dentro da área de gestão de pessoas. Você ser um gestor de pessoas por propósito, se você não quiser usar essa expressão, eu uso, porque eu acredito que tem que ter raízes profundas naquilo que você faz, tá tudo certo. Mas você não vai conseguir ter uma visão e um crescimento exponencial, ou seja, a dobra da dobra, lá na matemática, o expoente. Você não vai conseguir fazer isso se você não for raízes profundas, de estudar pessoas na essência. Um líder que cresce é aquele que ele não conhece apenas de vendas do comercial. Ele conhece pessoas porque o teu cliente é uma pessoa. Então, comece estudando pelo teu colaborador. Comece a fazer um estudo grande e científico, sim, porque você é capaz de estudar também, além das barreiras. Naquela época passada, esses grandes cientistas, eles não tinham universidade, gente. Eles eram filósofos, eles eram médicos naturebas, da natureza, né, da ortomolecular, eles pegavam estudos da área da medicina ali, das folhas, da criação, da química, da física, e iam estudando dentro e fazendo testes. Então, a ciência é algo muito maluco, só que, e todos nós temos essa capacidade, tá? E isso é importante porque, às vezes, você fala, cara, é muito difícil estudar o ser humano. Ele não é difícil, o ser humano, ele é simples, ele é 2 escalas, extrovertido e introvertido. Aqui gostam de estabilidade, ter todo o domínio na palma da mão, são extremamente organizados, são metódicos nos seus processos, são de detalhes, né? Extremamente detalhistas, e existem os improvisadores, aqueles que são executores, que põem a mão na massa, os caras bons de improviso, que conseguem sair do meio de uma confusão assim, de boa, tranquilo, e uma fluência na comunicação fora do comum. Gostam de gente, são expansivos, olha como se completam, o que um é sem o outro? Gente, é simples.
E essas análises vão te ajudar a detectar qual grupo, qual tribo você pertence e que tribo esse povo pertence. Às vezes você está batendo no cara que tem um perfil que não é adequado para aquela função. E ele não vai dar o fruto que você quer no tempo que você deseja. Tá? Se você está dizendo que, então, um grupo introvertido não tem capacidade de venda e de liderança, estás enganado. Ele tem capacidade, mas o tempo dele não é o mesmo tempo de um improvisador. Só que tem uma coisa, o improvisador, o executor influente e rápido, ele não tem raízes profundas, tá? Já o pessoal da análise, do planejamento, eles são difíceis de pegar na engrenagem, mas quando pega, o meu esposo é um deles, ele demora. Mas quando ele pega, ele demora 1 ano, mas quando ele começa a dar fruto, todo mundo, ele sai ele emerge das cinzas, e ele tem raiz profunda, tem aliança. Então, você entende? A aliança, ele consegue ter ao ponto de que eu faço parte de um grupo introvertido, eu tenho escala de 4 dominantes no meu perfil, eu tenho uma mistura do introvertido com o extrovertido, e ao mesmo tempo que eu dou um passo, eu já crio uma estabilidade e já saio de novo. Entende? Então, eu não consigo hoje, por isso que eu escolhi essa profissão, ajudar o máximo de empresas possíveis, tem tudo a ver comigo. Agora, imagina você me prender num tipo de negócio, num tipo de território só. Eu vou morrer, eu vou virar um poço. E é isso que vai fazer a diferença nos resultados da tua equipe. Beleza até aqui? Vamos para ativação contínua e aumento da produtividade. Ativação e não motivação. Motivo para ação, motivação é externo, ativação é interna, de dentro para fora. Eu acho que eu vou falar isso nos slides seguintes, eu vou deixar isso mais para frente, tá? Não trabalhe só motivação, trabalhe ativação. Ativação é intensidade, é todos os dias você olhar com um olhar humano e estratégico, tá? Não seja, como o Gustavo até usou a expressão, não é ser pai e passar a mão na cabeça, pelo contrário. Um pai dentro de casa, ele não fica passando a mão na cabeça do filho porque ele quer que o filho cresça, mas ele sabe fazer isso porque ele tem amor no coração, ele não tem uma intenção de se beneficiar a si próprio, a via de mão dupla. Então, aqui trabalhe ativação, anote essa palavra e estude sobre ela. As empresas hoje precisam ativar o colaborador e não apenas motivar ele. Fortalecimento da cultura e clima organizacional. Se você tem a cultura na tua empresa como líder aí do teu negócio, você precisa fortalecer ela. Como que você fortalece cultura? Lembrando, mudar a cultura é muito fácil, é muito difícil, né? Trazer gestão de pessoas para o propósito, uma cultura que nunca fez gestão é muito difícil. É pedra ralando pedra, é muito difícil. Normalmente quem sai com as dores maiores é o gestor de pessoas, porque ele é muito espinhado no processo, né? É muitas facas entrando em todos os lados. E dói, gente. Só que a gente tem que passar, não é uma escolha. Vamos carregar a cruz, é uma escolha, né? É feito por amor, é o nosso dom, é o nosso chamado. Então, o gestor de pessoas, para mudar uma cultura, não é fácil. Agora, uma dica, bate nessa tecla. Toda reunião que você fizer mensal de fechamento de mês, façam lembranças da cultura da empresa. Façam banners, estruture a cultura de vocês, a missão, visão e valor de vocês. E coloquem isso de uma forma estratégica para acontecer. Formação de novos líderes para o crescimento. Se você não formar líderes, você não vai crescer e vai estar sempre com a cabeça cheia de problema para resolver. Pessoas centralizadoras, elas não crescem, elas são problemáticas, doentes emocionais. Tá, se você quer ver um centralizador, fácil. Tá sempre cansado, sempre reclamando, sempre cheio de coisa para fazer, não para, tô sobrecarregado. O cara não tem tempo de uma academia, não tem tempo de jogar com os filhos, ele não tem tempo de passear com a família, ele não desfruta, ele não desliga. É um cara centralizador. Então, assim, uma mulher centralizadora, ela não consegue desligar. Eu desligo mesmo, gente. Ontem era 4 horas da tarde, eu fui caminhar aqui, corri um pouquinho, caminhei, porque eu tô no processo de novo de voltando aos poucos, né? Tem época que eu paro, que eu volto quando o meu físico. E pronto, eu parei. 4 horas. Fui pra rua. Falei, minha cabeça já tá bugando aqui de tanta coisa que eu tive que fazer hoje. Acabou. Paro para almoçar com minha família, sim. Tomar café é prioridade. Ler a Bíblia para mim, dependendo da tua fé, eu vou citar a minha vida. Eu paro para ler a palavra, para ter o meu momento com Deus, meu devocional ali para mim ser aqui quebrada, entender que eu não sei de nada. Fortalecimento de cultura. Se eu tenho uma empresa cristã, eu posso fazer um fortalecimento de cultura dentro do cristianismo, ok. Minha empresa tem uma fé, eu busco pessoas que têm fé ali para estar, que pelo menos são abertas a isso, não estou falando de religião. E aí eu tenho ali, então, um padrão dentro da minha empresa de ler a palavra. Vamos dar um exemplo? A Savecar tem isso como cultura. Como que ela fortalece? Ela faz, fazendo os cultos, não obrigando ninguém a ir. Isso é livre,
tá? Então, assim, cada um tem um sistema, tem outros que vão fazer de outra forma. Tem outra cultura, é a inclusão da diversidade, de gays, lésbicas, né, e tudo mais que for. Ali é classe de tudo que for. E aí tá tudo certo. É o sistema de fortalecimento de cultura de cada um. Faça o fortalecimento da sua cultura e atraia talentos dentro da tua cultura. Clima organizacional está totalmente correlacionado com o fortalecimento cultural, beleza? Formação, então, de novos líderes está dentro disso, mais uma vez falando aqui sobre ele. Formar líderes é para você tirar a sobrecarga, acabei misturando os dois ali, porque estão correlacionados. Formação de novos líderes, se você está sobrecarregado, se você está com problema, porque você não está conseguindo delegar, encontre pessoas que estão sobressaindo e comece a dividir com ele as cargas. Deixa eu te falar, se você está por baixo aqui, ó, em cima, e teu colega está por baixo, e você começa a puxar ele pela mão, automaticamente você também vai subindo, tá? Aí tem aqueles que jogam o cara para cima, fala, vai você, então, à frente, porque eu detectei que você ainda tem mais habilidades do que eu. Esses caras são ousados. Eu já fiz isso, e não é fácil. Falar assim, foi fácil para você? Hipocrisia dizer que é fácil você pegar o cara que está lá embaixo, e você ver que ele é melhor que você ali, né, e naquele momento, é processo, e você pegar o cara e falar, deixa eu te tirar desse lugar. Pum, joguei o cara para cima. Vocês não têm noção a semente que foi. Eu quebrei o meu eu. Mas, em compensação, a honra que essas pessoas me deram depois, em relação a me dar a oportunidade, foi tão grande, que eu entendi meu lugar. Às vezes, meu lugar não era estar no lugar que ele já deveria estar. E eu fui colocada naquele lugar ali, para aquele tempo, para subir um ser humano que, naquele momento, precisava de uma força, uma ajuda. Líderes de líderes deixam um legado. Independente se essa pessoa vai sobressair sobre você. Isso é para os fortes, tá? Isso não é para qualquer um, não. E eu falo para vocês que isso é na força do braço. Você precisa corromper esse eu egoísta, centralizador, má, que às vezes quer ficar ali no domínio. Se você não semear isso, você não colhe isso também. Então, forme líderes e aí você vai ver um crescimento gigante acontecer. Vai começar a sair do seu controle. Você dá oportunidade para quem tem chamado, não é para todos, tá? Não é todo mundo que tem chamado de liderança, entenda. São pessoas que nos seus encargos, ou seja, não tem o título, mas elas já têm o encargo, elas já fazem. Elas já semeiam nessa terra desse jeito. Ela é aquele cara que está com você todo o tempo ali. E aí muitos vão achar, esse cara é invejoso, essa mulher é invejosa, ela quer seu lugar. Não dê ouvidos para isso. Isso não importa. Pessoas que vêm falar isso para você, essa pessoa, ela está trazendo uma semente maligna. Ela deveria estar te aconselhando de uma forma sábia. E não falando mal dos outros, semeando uma maldade, fazendo contenda. Só se o cara está te servindo ali, está do seu lado, e ele tem interesses pessoais de passar, de pegar o seu cargo, seu lugar, por maldade, deixa que a vida se encarrega disso. Faça no discernimento e na sabedoria, mensurando esses resultados, essa fidelidade, essa aliança que você tem com essa pessoa, e faça a tua parte. Se ela merece subir, dê oportunidade. Arrume um território para ela poder crescer. Às vezes é com a gente, e às vezes é bem longe da gente. Você já viu aquela história lá de Abraão, que quis levar a parte da sua família, né? Depois teve uma ruptura, falou, o negócio é o seguinte, eu desobedeci, te trouxe, você cresceu, você tá top, pois pega escolhe o território, mas vai semear bem longe daqui. Também tem essa questão, que às vezes a gente precisa dizer, olha, vai semear bem longe de mim, porque senão a gente não vai conseguir crescer como a gente precisa, estamos aqui, brigando por um território. Até aqui, beleza, pessoal? Formação de líderes, de novos líderes? Gente, vocês estão aí? Sim, estamos ouvindo. Então, tá bom. Aí, aqui, oportunidade de ISC e SWOT, administração da prevenção, qualidade de vida a todos, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Nada mais é do que as pesquisas, os planejamentos à base de dados. Tássia, como é que eu vou fazer tudo isso que você falou? Use técnicas de análise para você conseguir programar o teu crescimento e programar o crescimento das pessoas. O PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, e o PDC, Plano de Desenvolvimento Coletivo dessas pessoas. É simples e descomplicado. Agora você fala assim, é muita informação, tá? Se não é. Dentro de 7 pilares da gestão de pessoas, com ferramentas do dia a dia de vocês, vocês fazem isso assim, ó, muito rápido, e se torna depois um piloto automático, tá? Então, vocês usam essas ferramentas de ISC, que é o Índice de Satisfação do Colaborador, que a gente fazia lá na SAFE também,
Pega os dados, coloca ele dentro do SWOT, veja qual que é a sua força que você tem dentro daquilo, ou seja, os elogios, as fraquezas são as reclamações, as oportunidades que você tem com os elogios que você teve e as ameaças que você tem se você não resolver essas fraquezas, entendeu? Simples assim, estude sobre SWOT, tem tudo no Google, tem vídeos no YouTube, você pode aprender se você não quiser, por exemplo, depois fazer um programa de gestão, pessoas por propósito, por exemplo, né? Uma opção que você tem de fazer voluntariamente, gratuitamente, aí com quem você quiser. E aí depois a gente vem aqui a oportunidade de expansão, que é o Desperta Empreendedor, é o desafio 5W2H, também você encontra essa ferramenta gratuitamente se você buscar, uma ferramenta muito simples, dada pela administração, para que a gente possa fazer os planejamentos, ou seja, eu quero crescer, o quê? Como? Por quê? Quando? Quanto? Então, eu preciso ter uma programação, um prazo para definir o meu crescimento com aquela pessoa que é um líder e ela quer expandir. Ó, deixa eu falar para vocês um exemplo. Eu falei assim para uma empresa, ó. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, deixa eu entrar aqui. Eu acho que o Gustavo com certeza tem. Tem mais alguém aqui que tem vontade de ter negócios em segmentos diferentes? Fala aí para mim. Fala o seu nome aí, porque eu não estou te vendo, tá? Tipo assim, vários segmentos diferentes. A proteção veicular, uma loja de roupa, tô dando exemplo, tá? Uma de perfume, um restaurante. Quem tem esse coração empreendedor com ecossistemas diferentes? Alguém? Só para me saber, ou só eu? Eu não tô vendo a tela. Fala aí, ô Gustavo, para mim que eu não tô vendo a tela. Eu tô com a minha tela ampla aqui, não vou sair para não perder o raciocínio. Gustavo, tá aí? Alguém respondeu aí no chat? Porque eu vi o pop-up subindo, mas eu não consegui ler. Então uma galera. Então tá, olha só, gente. Então você vai me ajudando aí, sabe? Que eu não tô vendo a tela, tá? Não tô vendo ninguém. O que acontece, gente? Essas pessoas que têm o Desperta Empreendedor, essas pessoas aí que querem ter vários negócios, elas têm que estar muito atentas. Porque às vezes elas têm pessoas ao lado dela. Vou dar um exemplo que aconteceu e eu fiz proposital, tá? Dentro do time existe uma menina empreendedora. Eu fiz análise de perfil e vi que ela era empreendedora, ela era fora da curva e ela estava dentro de uma escala planejadora analista, ou seja, ela estava dentro de um introspectivo, dentro de uma base de 4 paredes, num poço, e ela era rio, tá? Olha o que é uma pessoa fora do propósito. Aí eu falei, olha, essa pessoa, ela tem um sonho. Eu fiz MVV, ela tem sonho de ter uma esmalteria, ela é manicure, ela é empreendedora, e ela tem, assim, já algumas clientes, mas ela não consegue engajar porque ela tem um certo medo, né? Porque ela ajuda na família e tudo mais. O cara que tem condição, gente, estratégico, ele é visionário, ele pega uma menina dessa, tira ali do meio daquelas malhadas ali e reposiciona ela. Ele aluga um cômodo pequenininho e fala para ela, olha só, vamos fazer uma parceria. Eu entro com investimento básico, que vocês sabem, montar uma esmalteria não é caro. Eu abro um espaço, a gente vai fazer um teste com você. Se não der certo dentro de 6 meses, eu reposiciono outro alguém, pago a tua parte ali, que a gente já vai deixar em contrato, tá? Porque assim, você vai entrar com trabalho, vai ter a porcentagem do lucro. Se você sai, se você não cumprir com as tuas metas, você teve a oportunidade de mostrar o teu serviço, você não conseguiu, você volta para sua posição introspectiva aqui dentro, certo? E eu vendo ponto de atendimento, eu faço dinheiro com esse ponto que eu só investi, entende? Aí eu fiz estrategicamente essa suposição para um líder, tá? Um líder que tem condição. Ficou todo mundo em estado de choque, tipo assim, que loucura, nós estamos em outro segmento, que viagem. Entende por quê? Eu fiz proposital? Porque isso não é para qualquer um. Isso é a visão, você pegar, assim, os caras, não vou nem usar nomes, tá, de líderes mundiais aí que cresceram, pessoas exponenciais, elas não conseguem ter uma cabeça focada somente para elas, somente no segmento delas. Aí elas ficam reclamando que não tem outros ganhos, que não consegue ter novas oportunidades, que não... Tem gente que fala assim, eu não tenho isso porque eu não tenho dinheiro. Pessoas fazem dinheiro. Então, assim, o cara também falou para mim, eu não cresço porque eu não tenho dinheiro. Eu falo assim, tá, qual que é o mercado, qual que é o lance do momento? Aí ele falou, é tecnologia da informação. Beleza. Quantas pessoas tem no teu time? Tem 10. Legal. Você não tem dinheiro para expandir, né? Não tem. Eu falei, você tem um produto? Aí ele falou, tenho, me mostrou. Falei assim,
dentro do teu time você sabia que tem 2 caras da área da mídia, social media? Aí ele, não. Falei, tem uma pessoa que ama a área de web designer, que faz imagens pela internet, e tem um outro social media, que já faz trabalho de pesquisa de lead, busca de lead pela internet. Aí o cara ficou me olhando. Mas esses caras não conseguem nem fazer aqui dentro o trabalho deles direito, 100%. Falei, são novatos, né? São. Pois é, mas eles estão precisando trabalhar, eles vieram para cá para ganhar um salário fixo, porque eles não conseguiram fazer a transição de carreira ainda. Aí ele, não conseguiram, né? Nem sei se vão. Olha o pensamento. Aí eu falei, o tempo vai te mostrar. Só que você vai perder esses 2 caras. Porque você deveria já estar lançando o teu produto com as 2 pessoas que você tem. Que aí você não precisa do dinheiro, você tem elas. Na hora que você ganhar, você paga para eles. É um risco também. Se não ganhar, se não vender, tiveram experiência, em algum momento tem como fazer algo. Foi assim que nasceu a Apple. Quem não assistiu o filme do Steve Jobs, assista. Tem que assistir, gente, porque a história daquele cara revela exatamente isso. Um cara quebrado, sem dinheiro, que juntou com os amigos que tinham habilidades diferentes, uniram força, cada um na sua estratégia, embora no início ele andou bem fora da curva em relação a valores que eu não acredito, eu vi que para ele aquilo ali era natural. Lá na frente a vida cobrou dele. O Walt Disney não foi diferente. Então, se você tem uma cabeça empreendedora, você precisa agir como tal. E aí, aonde está isso? Dentro da oportunidade de expansão, do Desperta Empreendedor, do Desafio 5W. O que eu quero? Por que eu quero? Com quem eu quero? Quando eu quero? Quanto isso vai me custar? Seja dinheiro, seja tempo, seja pessoa, seja o que for. Eu estou disposto? Próximo, processos organizados e conectados, gerando visibilidade ampla e estratégica. Essa parte aqui é organização e conexão de dados, onde você precisa colocar isso tudo muito pontuado para você ver. Sabe quando você faz um organograma bonitinho, e aí você olha ele de cima e você consegue visualizar? É isso que eu queria dizer aqui, resumindo. Se você não for organizado nos teus processos, você não vai ter visibilidade ampla. Os de fora vão ver o que você não vê. E a coisa vai ficar bagunçada para você como líder. Rapidinho aqui agora, então. Você mede e reconhece as suas limitações como líder? Tá? Lixe aí para você, anote para você fazer depois as suas dores e busque conhecimento colocando ela em prática, tá? Primeira coisa que você precisa, reconheça as suas dores diante de tudo que a gente falou no slide anterior. O que te incomoda? O que te paralisa? O que tem te roubado das maiores experiências monetárias que você precisa ter? Ou de prazeres da vida com a tua casa, com a tua família, com os teus sonhos? O que te limita? Lista as tuas dores e reconheça elas para você colocar em prática. Primeira coisa que eu preciso, reconhecer meu processo. Depois eu coloco em prática. Eu ia pedir para alguém me dizer aqui 3 dores de vendedores aí, mas não vai dar muito tempo, tá? Está cronometrado aqui e o gestão de pessoas é gigante para entregar valores para vocês. Então, assim, anote para vocês depois processos que vocês têm passado com a tua equipe também. Uma das dores, né? Cara, ninguém me ajuda, o povo não bate meta, é mimimi, muita historinha, um monte de processo errado, toda hora gente do administrativo me ligando porque tá tudo errado, os propósitos, cara com preguiça, enfim. Tenta descobrir o que está acontecendo com essas pessoas através das dores. E coloque-se em prática, tá? A prática é usando as ferramentas que eu listei anteriormente. Você entende o que gera e por que está gerando? Então, a palavra de gerar, de gestão, tá? Que você usa muito, eu sou gestor. Você sabe o que você está falando, você sabe o que você está gerando. Gestão vem de gerer, realizar, carregar, suprir, levar, direcionar, dar destino, ser acesso, ser um modelo, deixar legado. Vale a pena lembrar que gestação ou gestão são termos com a mesma raiz lexical no período da gestação de uma mulher, carregar dentro dela um projeto de vida. E o gestar é a realização de algo muito relevante, é a base de um futuro. Eu não vou entrar em detalhes com você, eu só queria te alertar. Você está gestacionando a tua equipe, é de dentro para fora. É como um bebê. Ela é pequenininha primeiro, dentro do seu organismo, ela está sendo construída, isso leva tempo. 9 meses para se formar, 1 aninho de idade não sabe andar direito, está caindo, depois começa a se comunicar melhor através de um vínculo de confiança, e aí você usa sua criatividade, sua imaginação para poder... Deixa eu só ver aqui uma mensagem aqui rapidinho, que chegou aqui importante, tá? Sobre vocês. Tá, beleza. Do Gustavo. Então, assim,
você carregar, você fazer essa gestão gestacional, entendendo o processo do ciclo da vida, o ser humano que está com você, ele também não tem que dar fruto da noite para o dia, não. O cara acabou de nascer com você, vamos lá, meu filho, tá? Você não pegou ele pronto, não. Alguns você acha que você pegou, mas não pegou na tua identidade. Vamos lá, dá fruto. Você não viu o perfil dele, você não supriu, você não gerou ele no teu ventre, você quer resultado com o teu DNA? Como assim? Então, assim, amamenta esse cara, depois dá carne para ele, alimento sólido, vê se o intestino dele aguenta a pressão, dá comida na dose certa, e na hora certa você solta ele, quando ele estiver maduro o suficiente, mantendo o diálogo relacional, a aliança está dentro da comunicação, é isso que vai trazer ali o discordo, concordo, tô contigo ou não tô, é ali que você vai conseguir ver até que ponto você vai com ele até um determinado momento ou não. Isso é crescimento, é gerar. O encontro com a empatia. Você precisa ter um encontro com você. O encontro com a empatia é lembrar lá dos líderes que você já teve no passado. Quais eram as suas maiores críticas sobre a gestão dessa pessoa? É uma pausa para você pensar, anotar, anote. Anote como foi a gestão, as atitudes das pessoas no passado que te paralisaram. Coloca aí para a caixinha de respostas aí no chat aí, para a gente ver a participação de vocês também, Gustavo, ver quem está participando, quem está engajado. Coloca aí se você ouviu dos seus líderes do passado que você não era capaz, que você não merecia, que você não tinha perfil para ser líder. Coloca aí se você ouviu esse tipo de coisa. Coloca eu aí se você é o cara que queria ter tido um negócio, você sabia que você poderia ter feito esse cara crescer muito, e o cara nem tchum para você. Não sei se vocês falam nem tchum aí, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, é uma mistura de mineiro com gaúcho, vira uma confusão. A gente usa uma mistura de tchê com ba, com ai. Coloca aí, se você foi essa pessoa que, cara, não te deram oportunidade, você semeou, você deixou, você praticamente falou, eu vou te ajudar a crescer, me chama aí para parceria, para mim, e os caras não te enxergavam. Por quê? Aí eu vou te falar, se vocês responderam, eu não tô vendo, tá, mas o Gustavo tá vendo aí. Se você foi essa pessoa, esse homem, essa mulher, que não teve essa oportunidade de ter hoje o seu negócio próprio, você é o gerente do teu negócio, hoje você já é o dono, digamos que você já é o dono, você já é o dono aí, você passou isso, agora você está aí, nossa, não me deram valor, montei meu negócio, estou arrasando, tipo, mais ou menos assim. Primeiro você precisa entender o teu processo, um processo de aprendizagem, para você hoje olhar para trás e ver assim, o que você não deve fazer com os teus funcionários, entendeu? Porque é só isso, não era o seu tempo ainda. Se dessem valor para você naquela época, talvez você não seria a humildade que você é hoje. Talvez você não seria o cara pé no chão que você é hoje, a mulher pé no chão. Chegou o tempo certo na hora certa. Se você não é o dono da empresa ainda não chegou o tempo, porque você está sendo forjado nesse caráter de líder para dono. Sai do tático para o operacional, para o estratégico, tá? Então, você vai começar a andar num processo de looping, sim, no início ali, que parece que você não sai do lugar, mas, de repente, essa velocidade fisicamente vai te jogar para cima. Natural, tá? Se tiver uma brecha, uma oportunidade, uma força coerente, você vai aumentar o teu ciclo e isso vai te jogando para cima. Até que se torne um círculo virtuoso de virtudes. Qual que é o esquema para isso? Qual que é o segredo? Olhe para trás. Veja o que fizeram com você e se você está fazendo com os outros também. É muito fácil dizer, não me deram oportunidade. Você dá para os outros a oportunidade? Você tem olhado para as pessoas que também estão querendo caminhar do seu lado para crescer? Ou você nem tem tempo para isso? Não dá para misturar. Então, cuidado, porque excessos fazem mal. Excessos de misturas que não são compatíveis dá problema, da incompatibilidade grave, e às vezes uma falta de um comprometimento, de um engajamento, de uma junção com pessoas que estão dentro da tua mesma composição, que são diferentes, mas unidos elas potencializam, tá te deixando, evitando de você também crescer, de vocês explodirem. E cuidado com as sociedades, tá? Alianças e parcerias não quer dizer que você tem que fazer sociedade. Sociedade é algo muito pesado, muito difícil. Você tem que tomar cuidado. Se entre família não é fácil, quanto mais entre amigos. As amizades acabam, porque são diferentes, não viram pouquíssimas, raras exceções dão certo. Então, cuidado quando você for fazer esse tipo de parceria, de aliança, de sociedade. Parceria hoje, à base de negociações, de porcentagens, então você pode, dentro da especificidade de cada um, fazer suas parcerias e tá tudo bem, todo mundo vai ganhar aí, ser feliz e a amizade não vai acabar.
Então, não deixem de subir essas expectativas, mas façam isso de forma adequada, dentro dos seus valores ali, mantendo o principal, que é o relacionamento com essas pessoas, saudável. E anote também as atitudes que eles tiveram naquela época, que foi verdadeiro, que foi um combustível para te inspirar a conseguir os resultados exponenciais que você tem hoje. Né? E se você tivesse, por exemplo, vivido tudo isso de uma forma sadia, onde você estaria hoje? Isso aqui é para te fazer pensar que pessoas agora estão no lugar que você estava ontem, um encontro com empatia. Aonde você estava ontem é onde essas pessoas estão. Quem é você líder hoje? O lugar que você está. Você está sendo uma réplica do teu antigo líder, seja ele se foi teu pai, se foi teu líder eclesiástico aí, se foi o teu líder político, porque cada um tem um líder que segue, eu estou dando vários exemplos aqui que se teve como uma referência, ou teu líder de trabalho, ou foi teu professor, alguém deixou um legado em você forte, pesado, positivamente ou negativamente, está gerando impacto em você, e você está refletindo ele para as pessoas que estão com você. E às vezes está no inconsciente, você não percebe. Então, tenha um encontro com a empatia hoje e você vai saber ter gestão de pessoas por propósito mais fácil, através da empatia. MVVC e PEX é a missão, visão, valor do colaborador, que vai gerar o PEX, tá? Que é o último pilar do Desperta Talento, que quer dizer pessoas exponenciais / processos exponenciais, projetos exponenciais. É a junção, através do FOP, quer dizer Fusion of Power, fusão de poderes, toda a metodologia criada e desenvolvida pelo Desperta Talento. Até hoje, tá? Depois que o Desperta foi criado, começaram a falar sobre MVVC. Não falavam. A não ser uma universidade de Harvard que já falava, um curso que eu fiz, mas ela não falava como missão, visão e valor do colaborador. Ela usava uma outra nomenclatura para falar sobre a missão de futuro daquele colaborador, de onde queria chegar, mas eles não usavam nem FOB, nem nada. Esses 7 pilares, um dia eu acordei, como eu falei para vocês, ele estava pronto, preparado para ser utilizado. E eu trago para vocês de antemão aqui dizendo que funciona. Dá certo, já foi testado e aprovado. Se você pegar a missão, visão e valor do seu colaborador, unir com você, você faz um FOB. Você já tem uma potência química. Se você andar todas as escalas, cargos, funções e salários, recrutamento e seleção adequado, desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento de pessoas, insatisfação, você ouvir as pessoas, formar novos líderes, você automaticamente vai caminhar para o PEX, a ogiva nuclear. A explosão que você tanto quer através de pessoas engajadas, totalmente diferentes umas das outras, que conectadas faz uma grande explosão. Certamente, se seus líderes soubessem seu MVV e estivessem engajados na essência com você, lá no passado, tá? Vou falar daquele líder lá. Seus líderes lá do passado soubessem esse MVV seu e tivessem engajado na essência com você e tivessem unido forças com você, cara, hoje vocês seriam essa ogiva nuclear. Pautada em confiança, aliança, compromisso, lealdade, força, coragem, ousadia, perseverança, honra e grandes colheitas. O que faltou lá atrás? Você está maduro suficiente para entender que você precisava também entender o teu papel, né? De ser liderado, ou teu momento de ser liderado também. Só lidera quem é liderado, inclusive, a liderança ela nunca acaba. Se tiver sempre como um cabeça que não tem um cabeça sobre você, uma hora você vai se perder. E se você estiver dentro dessa questão organizacional todinha, dentro da gestão de pessoas por propósito, dentro da força, da lealdade, da coragem, da ousadia, da perseverança, da honra, do compromisso, da aliança, aí vocês vão estourar hoje daqui para frente muito grande. Encontre as pessoas hoje, esse é o chamado do gestor, é escolher a dedo, é buscar, é analisar. Não na sua conveniência. É perfeito, é bonito, é cheio de talento, adorei, vou fazer com ele, cuidado, as aparências enganam, né? Lembre-se de Davi, ele era o mais improvável da casa dele, cuidado com as pessoas que você despreza, pode ser que você não esteja aproveitando o talento dela, pode ser que você não tenha descobrido para que ela foi chamada, assim como Santos Dumont também foi alguém improvável, e tantos outros aí, Albert Einstein. Combustível para chegar ao seu destino, eu vou só ler, tá? Ter uma visão exponencial de crescimento saudável, deixa eu ver a hora aqui. Estamos no horário, eu tenho mais 15 minutos aí para acelerar. Se interesse, tá? Entenda o seu legado primeiro. Entenda ele, tá? Quem você é, para onde você está indo e o que você vai deixar nessa terra. Quais os valores que você não abre mão? Entenda ele. Faça o seu MVV ainda hoje, não deixe passar. Se você não conseguir fazer ele hoje, reflita sobre ele. Você precisa saber o seu. Você precisa saber dos seus colaboradores também. Se interesse pelas pessoas na essência
de um líder que gera de dentro para fora. Conheça o perfil, os valores, limitação, objetivo e trabalhe isso com prazo determinado, né? Não queira da noite para o dia. Dedique-se como gestor de pessoas e não apenas de processos. Não seja aquele cara xarope de processo, você é essa pessoa chata nos processos só, e não estuda gestão de pessoas, se joga de cabeça agora para frente para conhecer sobre gestão de pessoas, sobre pessoas. Tem um monte no mercado para você seguir. Não deixe de seguir Paulo Vieira. Não é o meu mentor, assim, que eu acompanho muito, mas é um cara que tem muito conteúdo gratuito na internet, os livros dele é maravilhoso, ele é um gestor de pessoas com muita inteligência emocional. Eu ainda não fui nos cursos, por isso que eu falei que ele não me mentoreia ainda, tá? Mas eu já está agendado para mim ir, eu e meu esposo. Porque eu indico para muita gente ir, é maravilhoso. Indico que não fui ainda, né? É aquela história. Temos que provar aqui em casa ainda, mas quem foi, voltou, está dando muito fruto. Não gere, seja um facilitador, supra quando for preciso e solte quando chegar a hora. A gente já falou sobre isso, o processo de uma criança, né? Você sabe quando puxar e sabe quando soltar. E chega uma hora que ela precisa gerar a identidade dela, ter a característica dela. Não gere dependência, e sim inteligência emocional. Já falei sobre o rio, tá? Isso aqui é só uma revisão. Deixa as pessoas fluírem. Não seja poço. Aí você vai crescer. Isso é fazer gestão de pessoas. Comemore os avanços e reacenda a chama quando ela estiver apagada. Você tem que ter esse discernimento, essa agilidade de ensinar, de ser essa pessoa que ela não gera uma dependência nela total e consegue reacender a chama quando precisa. Todo tempo você vai ter que fazer isso, vai ter que ter esse balanço. Ensine a pescar, ainda que tenha que pegar os primeiros peixes. Eu não sei vocês, mas é como líder. Mas eu, quando fui para essa empresa de concessionária aqui, eu ouvi muitas coisas que eu não ia dar certo, porque eu era muito nova, as meninas eram todas gente de 50 anos, de 55, de 60, e eu era mais novinha e não tinha experiência na área. Mas eu sabia fazer gestão de pessoas, então eu fui no meu tempo e no tempo delas, com respeito mútuo. E sabe o que eu fiz? Eu fui pescar. Fui pescar para elas. Usei estratégia, aprendi primeiro 30 dias só observando elas e lendo elas, anotando estratégia que elas usavam, o perfil que elas tinham e tudo. E aí, quando eu fui para lá, eu peguei o negócio de frente e comecei a vender. Detalhes, não pus o meu nome, não, pus o nome delas à venda. Porque eu entendi que se eu ganhasse menos, pouquinho, a minha comissão, e elas bombassem de vender, eu ia escalar os meus ganhos muito mais e eu ia estar dentro do meu propósito. Então, cada um tem seu sistema, mas tem supervisor hoje, gerente, batendo de frente com o vendedor, pau a pau ali. O cara é vendedor ou é supervisor ou é líder? Afinal de contas, o que ele é? Não sabe nem quem que ele é. Tem cara que é vendedor até hoje e mas eu tenho minha carteira de cliente. Sai desse papel de vendedora para sempre. Se você tem um time, você quer crescer, começa a trabalhar, levar os teus caras com você e começa a semear na vida desses caras. Depois, lá na frente, você volta ao normal, então, aí, com a sua venda, já que você quer tanto as tuas vendas, ser tanto um vendedor. Isso aí vai te chocar agora, tá? Mas tem líderes que não sabem ser líderes porque não saem do papel de vendedor e estão disputando o primeiro lugar da venda. Por favor, gente. Eu não aguento isso. Cadê o teu lado de liderança do empreendedor? O dia que você entender, eu peguei muitos clientes que já estavam vindo atrás de mim, distribuí entre os meus. Dado assim, todo mundo ficou chocado. Como que você fez isso? Você poderia ter ganhado tanto. Falei, porque o meu olhar não está no dinheiro hoje. Isso é uma consequência desse trabalho. O meu olhar está sobre essas pessoas que estão aprendendo a pescar com o peixe que eu estou pondo na mão delas. Elas vão pegar gosto por isso, elas vão aprender a técnica e eu vou ganhar na estratégia, na quantidade. Esse é o meu papel chamada para isso. Então, isso aqui é uma dica para você. Ensine a pescar, ainda que tenha que dar os teus primeiros peixes. Depois você toma uma decisão, você vai continuar pescando também, liderando também, pelo exemplo, aí a tua decisão é tua. Eu respeito a tua opinião, e isso é o teu MVV, lembra? Então, eu vou respeitar ela e tá tudo certo. Comemore os avanços e reacenda a chama. Olha aqui, gente, o trem estava lá embaixo, eu li aquela hora, tá? Já falei sobre ele. Comemore as pessoas e chame atenção em particular. Nunca exponha as pessoas quando elas errarem, mas elogie na frente. E reacenda a chama no particular, usando palavras do tipo, você consegue, você é capaz. O Gustavo já deve falar isso a beça para vocês aí. Reacenda a chama usando as palavras e também pegando na mão e indo lá. Vamos lá pescar junto, eu vou te ajudar a pescar. Nem que você tenha que dar o teu peixinho aí, que você tá tão agarrado nesse franguinho aí, né? Que você está desesperado, agarrado, e às vezes até se esquece que você pode semear na vida dos teus liderados. Outra questão aqui é,
ouça seus liderados, anote e crie estratégia junto com eles. Tem líder que não tem tempo de emprestar os seus ouvidos porque está vendendo demais. Essa parte é a parte que é mais chata para vocês, que é um confronto com você mesmo. Mas se você está aqui é porque você quer crescer. Quem concorda, pega a oportunidade. Quem não concorda, digere ela na hora certa. Você vê o que você faz com a informação. Tá tudo certo. Mas se você ouvir, tiver tempo, não ser aquele cara fominha, ficar vendendo para mostrar para os seus liderados que eles são capazes, que espécie de liderança é essa? Estou vendendo muito, mostrando para todo mundo, competindo com eles, mas não fazendo o papel de ensinar novamente, porque não tem tempo para ouvir os caras, porque vive vendendo, tem tempo, na verdade, para ajudar em nada, né? Tem líder que é assim, foi jogado, vende tanto, vai ser líder, porque assim o povo aprende com você como que faz para vender, não é? Cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Vou falar aqui rapidamente sobre Jesus, mas rápido mesmo, tá? Que desse cara aí você fala uma vida inteira, o líder de todos. Esse cara veio na Terra, andando, fazendo seus milagres e mostrando como era. Ele deu o peixe. No início, ele ensinou a pescar, né? Ele foi lá, subiu nos barcos, falou, joga a rede aqui. Ele estava junto. Tem esse negócio que ele só ensinou, mas não deu o peixe. Tanto que ele até falou, vai lá na boca do peixe, pega que a moeda está lá. Numa época de escassez de algumas pessoas, ele agindo, ele dava. Teve quantas vezes que ele fez milagre pelos seus discípulos? Então, ele dava. Ele fazia pelos seus. Mas chegou uma hora que ele falou assim, ele saiu agora daquela hora que ele está fazendo e falou, vamos fazer junto. Aí ele começou assim, agora faça você enquanto eu estou aqui perto. Depois ele subiu para o Pai e desceu o Consolador. Ele desceu o Espírito dele sobre aquelas pessoas, ou seja, ele deixou o legado. E aí aqueles caras começaram a fazer obras maiores. E até hoje esse legado foi deixado. E vocês farão obras maiores em meu nome. Ou seja, dado honra a quem tem honra. Quando você deixa legado, essas pessoas nunca vão se esquecer do legado que foi deixado para elas através de você. Ah, tá, você já fiz isso, foram ingratos comigo. Se você tem esse sentimento, é porque nem você está curado das suas emoções ainda. Tem coisas mal resolvidas dentro de você está sempre terceirizando a culpa com alguém. E aí não te deixa fluir no teu chamado de líder. Eu preciso falar isso com você. Gestor de pessoas para um propósito precisa ser gestor das suas emoções. Fazer um equilíbrio dentro de si, fluir, se curar para poder transbordar. Senão vai trazer muita confusão onde está. Ou então vai ficar introspectivo, só vendendo, não vai romper. Dê oportunidade para crescimento, para os outros chegarem e haver crescimento também, gere mais, gere no seu ventre, se envolva mais, mas não se envolva emocionalmente ao ponto de te ferir, te machucar, de você ficar ali escravo dessas emoções, dessas pessoas. Cuidado, tem gente má intencional, e vai ficar sugando de você as energias e você tentando dar um fruto que você não foi chamado para dar. Seja profissional, saiba colocar cada coisa no seu lugar, coloque limite, faça aqui uma linha e fala só até aqui, porque você tem que entender o seu lugar também. Jesus também fazia isso, ele saía, ia ter o tempo dele, e deixava o povo gritar, e deixava o povo falar, e não estava nem aí. Na tempestade, estava na tempestade, ele falou, beleza, eu vou ficar dormindo, de boa. Na hora H, você não se importa? Não, nós estamos no meio da tempestade. Ele falou assim, não é chegada a minha hora, dá licença, agora eu vou fazer. Calma, tal. Ele falou, vocês têm que aprender muito ainda, mas tá tudo bem, vamos junto aqui. Depois vem sobre as águas, no meio de uma tempestade de novo, estava fora do barco. Tem momento de estar no barco, tem momento de estar fora do barco, tem momento de águas tranquilas, tem momento de águas agitadas, mas todo momento seja sábio, seja estratégico. Deus colocou vidas através de você, e Ele está te confiando vidas e não dinheiro. Dinheiro é para você suprir. Se ele te der o recurso, o dinheiro que ele te dá chama-se recurso. O recurso tem que ser administrado. Você vai saber como que você vai fazer isso. Mas isso é uma consequência de um trabalho com vidas. E vidas são muito importantes. Elas não podem ser subestimadas e nem substituídas por processos de recurso financeiro. Se você inverter esse valor e colocar o dinheiro na frente, você não vai crescer. Você vai ficar anos dando cabeçada. Dê credibilidade, desafios na expansão, peça para eles trazer projetos para vocês, tá? Peça para eles trazer anotado, não ficar só falando, blá, blá, blá. Peça para eles trazer isso anotado, de preferência num documento para você salvar num drive depois, numa pastinha bonitinha, e aí você vai olhando aquilo, porque os caras que estão dando só ideia e não faz nada, você também, sai dessa responsabilidade. Os caras que tá cheio de ideia, mas não tem execução, cai fora. O cara tem que ser chamado para responsabilidade. Vamos vender pizza na porta do negócio para a gente fazer levantar não sei quantas cestas básicas para ajudar não sei o quê. Até unir duas coisas aqui, a pizza e a cesta. Dando um exemplo que a gente já fez.
Beleza, você vai fazer as pizzas? Não, tô só dando uma ideia. Cara, cai fora. Como assim? Você dá ideia e corre da raia? Não. Vai lá, vamos lá comprar as pizzas. Então, vai lá comprar, eu te dou dinheiro, você faz. Aí, vamos vender. No dia ela te levanta um grupo. Agora, eu tomo a frente. Quem dá ideias de projetos tem que tomar a frente. Deu ideia, pega para fazer. Gente, para dar ideia, tá assim, ó. O líder se sente sozinho muitas vezes, não é? Pois é, chama as pessoas para a responsabilidade das ideias que elas dão. Trazendo problema, traga solução. Isso aí vocês ouvem todos os dias, não vou tocar nesse assunto. Mas tragam elas para a responsabilidade, desafie elas. Dê credibilidade também. Lembre-se do passado, do que aconteceu com você, dos processos, das fases da gestação. Não seja fominha em querer tudo na mesma hora, né? Isso é inteligência emocional. E cuidado com as comparações. Não fique comparando com os vendedores, eles são diferentes. Todo mundo seja aí o melhor jogador. Nem no time de futebol é assim. Então, por que você quer? Você vai fazer esse milagre aí de fazer todo mundo ser igual? Se nem Deus fez as pessoas iguais, todas são totalmente diferentes no mundo inteiro, há bilhões delas. Então, não dá. Então, seja prudente, mas seja alguém que extraia o melhor dessas pessoas, de dentro para fora. Mensure resultados, seja intencional e ativacional. Não é apenas um título que você tem. Você não é um gerente de crachá. Você é um gestor, gestacional. Você está gerando algo nessa geração. Bastante G para você, para ficar bem gravado aí na sua memória. E para finalizar, pontualmente aqui, 10h44, a equipe é o espelho do líder. Em sua maioria, tá? Então, se você estava meio escandalizado aí com as palavras finais, a equipe é o espelho do líder em sua maioria. Ela está refletindo só o que você é, tá tudo certo, tá? Agora, 1% é a exceção. Por quê? Já são líderes natos, aquele que você ama, sabe aquele cara top, aquele vendedor top? Ele é um cara ele é uma exceção, ele é um líder nato. Às vezes ele não é um líder de líderes, tá? Às vezes ele é um líder dele mesmo. E ele já flui no chamado dele. Mas ele também é uma isca fácil para concorrência. Então, assim, tá na hora de você se despertar para essa pessoa também. A não ser que ela quer ficar no comodismo dela, ela é fechada, ela é do grupo dos introspectivos, que gosta da estabilidade. Ok, tá tudo bem, deixa ela fluir no chamado dela. Agora, talvez essa pessoa seja alguém do grupo exponencial de crescimento e você tá dando uma baita de uma bobeira. Cuidado, às vezes você tá tão distraído com aquele que é melhor do seu lado que você pode acabar perdendo ele em breve. Assim como você, um cara extremamente diferenciado, tá? Você é top, por isso você está aqui. E essa é a importância da gestão completa que você precisa fazer, tá? Essa é a roda do Desperta Talento. Dentro do nosso curso, lá da nossa mentoria, a gente ensina a fazer os 7 pilares na prática, com ferramentas muito simples. Vocês vão ouvir basicamente o que vocês ouviram aqui, só que de forma muito detalhada dentro da plataforma, 10 em 10 minutos cada uma para você digerir. Vai dar mais ou menos 7 a 8 horas de curso. Então, assim, a gente falou aqui em 45 minutos, então é claro que é muito mais detalhado cada área específica. É um projeto que eu tenho que dar honra a quem tem honra, direto do coração de Deus, foi ele que deu, ele que sustenta, o projeto é dele. E se é dele, é nosso. Então, faça bom proveito das palavras aí que vocês aprenderam hoje. E depois de todo esse material obtido e todas as etapas realizadas, é hora de tomar a decisão e realizar o PEX na sua vida. Aonde você passar essa terra, considerando que primeiro você precisa fazer PEX em você, expandir o seu coração, a sua mente, de dentro para fora, revendo a sua missão, a sua visão e seus valores. Aí você vai conseguir, a partir de hoje, despertar não só o seu talento, mas todos ao seu redor. E é isso.